Terceiro e último tipo de rocha, então, são as rochas metamórficas. A gente já estudou as rochas ígneas, formadas a partir do resfriamento de material rochoso fundido, e as rochas sedimentares, onde a gente viu que elas se situam no ciclo, numa condição onde eu tenho produção de sedimentos, transporte, deposição e diagênese. A gente viu que a diagênese ela é mediada por temperatura e pressão, mas a temperatura e pressão ela é menor do que no caso que a gente vai ver agora do metamorfismo. Então, no metamorfismo, a gente tem pressão e temperatura atuando de forma bem mais intensa do que na diagênese, ou em conjunto ou separado, os dois fatores, pressão e temperatura, mas não é uma temperatura tão alta que gere a fusão da rocha, que a gente entraria na questão de rochas ígneas, magma e lava. Um outro aspecto importante é que no metamorfismo você tem transformações, recristalização no estado sólido, não há fusão. Tá? Então isso está ligado com o que eu tinha dito antes, os minerais, os cristais individuais não podem se fundir como um todo, porque senão você sairia do campo metamórfico e iria para o campo ígneo. Novamente aqui com o ciclo das rochas, a gente viu que eu tenho materiais a altas temperaturas em estado de fusão, magma e lava, que vão guiar, fazer com que a gente tenha esse ciclo das rochas. Então, nesse ciclo das rochas, a gente viu que eu tenho materiais a altas temperaturas subindo, principalmente aqui no caso das cadeias oceânicas, empurrando essas placas tectônicas em direções aqui distintas. Então aqui a gente teria a formação das rochas ígneas, aqui também onde eu tenho mecanismos de fusão, onde eu tenho vulcanismo, erupções, e aqui nas cadeias meso-oceânicas, onde eu tenho formação de placas. A gente viu que mais ou menos nessa condição aqui, nessa região, a gente tem produção de sedimentos e formação de rochas sedimentares. Veja, como eu disse para vocês, ele ocorre em todas as regiões, mas ficou mais fácil de a gente ilustrar isso nessa condição. Agora, onde é que a gente vai ter formação de rochas metamórficas? Onde a gente tem elevadas pressões e temperaturas. Então, vejam, eu tenho regiões aqui de deposição de sedimentos. Vejam que, à medida que esses sedimentos e essas placas vão sendo soterrados, eles vão indo para condições aqui de altas temperaturas e pressões. A mesma coisa, numa região aqui onde eu tenho colisão de placas, imagine as pressões que estão sendo sujeitas a essas rochas. Então, aqui eu tenho zonas aqui de metamorfismo. Vocês vejam que está até indicado aqui por essas lineações nas rochas. Então, são zonas de pressões e temperaturas bastante elevadas. Além de eu ter atuação intensa da pressão, eu posso ter nessas zonas aqui de contato com fontes de calor um metamorfismo termal. São regiões então onde a atuação de pressão e temperatura ela é bastante intensa, em zonas de colisão de placas, zona de subdução e em contato com fontes térmicas de altas temperaturas, quanto corpos magmáticos, magma e lava. Tá? Então esses são alguns dos principais aspectos que a gente vai ter para a formação dessas rochas metamórficas. Novamente aqui, a gente tem aqui agora um detalhe do ciclo das rochas. Esse ciclo das rochas ele é interessante do ponto de vista didático. Por quê? O que eu tenho? Como vocês viram lá no outro, aqui eu tenho uma zona de subdução de uma placa e aqui eu tenho essa placa está sofrendo um processo de subdução embaixo de uma outra placa. Então aqui eu tenho placa continental, placa oceânica, e aqui eu tenho placa continental. Aqui eu estou tendo processos de soerguimento por conta dessas pressões, dessas forças que estão envolvidas, e tudo isso aqui pode ser sujeito ao metamorfismo pelas pressões intensas. Então, se a gente for pensar nisso como um ciclo, eu teria então intemperismo, aqui das cadeias de montanhas, das superfícies, transporte de sedimentos e acumulação nas bacias sedimentares. Eu vou ter compactação e soterramento e também ação da temperatura, gerando aqui nessas regiões onde as pressões e as temperaturas não são tão altas, rochas sedimentares. À medida que isso aqui é soterrado junto com as placas e sofre pressões e temperaturas bem mais intensas, eu vou ter formação de materiais metamórficos.
Se a gente continua com esse ciclo, esse material vai sendo soterrado até um ponto onde as temperaturas são muito altas e ele se funde. Então aqui eu teria a formação de magma ou lava, e esse magma ou lava vai acender, esse magma vai acender, sair na forma de lava ou não, e formar rochas ígneas. Essas rochas ígneas, porventura, podem depois ser expostas a processos de intemperismo e erosão. Então, isso aqui, do ponto de vista didático, é o nosso ciclo das rochas. Tá? É fácil da gente entender dessa forma. Depois vocês vão ver que os solos eles se situam mais ou menos num aspecto bem tênue aqui, próximo à superfície, que do ponto de vista de tempo para isso aqui ciclar, ele é muito menor. Tá? Mas esse intemperismo e essa parte do transporte também, tudo isso pode estar envolvido na formação dos solos. Mas solos, como eu disse para vocês, é uma coisa muito rasa. Eu vou ter materiais em torno de 1,5 metro, 2 metros de profundidade, enquanto que isso aqui são vários quilômetros, várias dezenas ou até em alguns casos centenas de quilômetros de profundidade. O que é então metamorfismo? O que é a nossa definição de metamorfismo? É o conjunto de processos pelos quais uma determinada rocha é transformada através de reações que se processam no estado sólido em outra rocha com características distintas daquelas que apresentavam antes do metamorfismo. Então, essa é uma das partes principais. Reações que se processam no estado sólido, ou seja, há recristalização, mas não há fusão total desse material. E outra coisa, as pressões e as temperaturas são muito mais altas do que no caso das rochas sedimentares. Então, o que eu tenho? Eu tenho um determinado tipo de rocha aqui, que a gente vai chamar de protolito, que é uma rocha qualquer antes do processo de metamorfismo. Ela vai ser metamorfizada por ação aqui de pressão e temperatura e vai formar aqui uma rocha metamórfica, tá? Então aqui pode ser qualquer um tipo de rocha, ígnea, metamórfica e sedimentar. Ação aqui dos processos de metamorfismo vai dar origem a uma rocha metamórfica. Mas é importante que vocês já tenham em mente que o processo ocorre no estado sólido e que as pressões e temperaturas são muito mais intensas do que no caso da diagênese. Aqui a gente tem a dinâmica de placas tectônicas na superfície da Terra. Eu já mencionei um pouco isso com vocês nas rochas ígneas. Mas vejam, eu tenho tudo isso aqui seria a nossa placa sul-americana, onde a gente está. Tá? Então, ela é mais ou menos delimitada nessa região aqui. E aqui no meio, o que eu tenho? Eu tenho uma zona de formação de crosta oceânica, ou seja, eu tenho uma cadeia meso-oceânica aqui nesse meio todo do Oceano Atlântico, e aqui eu tenho ascensão de magma similar ao que vocês estão vendo aqui. Então imagina que isso aqui seria a sua cadeia meso-oceânica lá no meio do Atlântico. Vejam que ela empurra as placas em direções aqui opostas, e é a mesma coisa que está ocorrendo aqui. Então eu tenho aqui uma dinâmica de placas empurrando nessas duas direções distintas. A mesma coisa aqui no meio do Pacífico. Aqui também no meio do Pacífico vocês vão ver zonas similares. Aqui na placa de Nazca e a placa sul-americana eu tenho uma zona de subdução. Ou seja, essa placa de Nazca está entrando embaixo da placa sul-americana. É isso que fez com que a Cordilheira dos Andes aqui sofresse o soerguimento, ou seja, que ela se levantasse. Mesma coisa aqui, a placa indiana colidindo com a placa eurasiana, e isso aqui dá origem à formação dos Himalaias. Então o que a gente tem? Nessas zonas de colisão de placas, todas essas zonas em azul que vocês estão vendo aqui, são zonas onde eu tenho metamorfismo, eu posso ter metamorfismo muito intenso. São zonas também onde eu vou ter vulcanismo e eu vou ter terremotos. Por que a gente tem pouco disso aqui, vulcanismo e terremoto? Porque a gente está no meio de uma placa aqui no Brasil. A gente não está próximo dessas zonas de colisão. Então eu vou ter aqui cinturões metamórficos, vou ter zonas de alta pressão e temperatura nessas zonas de colisão de placa. Vejam que algumas centenas de milhões de anos atrás, tudo isso era junto. A gente tinha um megacontinente aqui, Pangeia, onde você tinha
África e Brasil, aqui América do Sul e África, unidos. Tá? Então, nesses megacontinentes, você tinha, num determinado momento, era tudo só um continente. E essas zonas, essas fraturas aqui, elas vão surgindo por conta da tectônica de placas aí global. Tá? Então, isso é bastante importante e é nessas regiões aqui, por exemplo, vocês estão vendo tudo isso aqui, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, é o que ocorre essa dinâmica de ciclo das rochas. Bom, o que condiciona o metamorfismo? Ou seja, quais são os fatores que condicionam o metamorfismo? A gente já mencionou temperatura e pressão, mas eu vou ter outros dois fatores importantes aqui, que seria a presença de fluidos e o tempo. Tá? Então, primeiramente, temperatura. A gente já mencionou na outra aula que essa temperatura é do calor residual do manto e núcleo da Terra, em parte. Ou seja, em parte dela vem dessas partes mais quentes aqui que estão no interior da Terra. Parte dela é da desintegração radioativa. Creio eu que, do ponto de vista de tectônica, o calor residual do manto da Terra e do núcleo ele vai ser mais importante até do que essa desintegração radioativa, que deve ser uma coisa um pouco mais pontual. Bom, por aqueles processos que a gente já discutiu agora há pouco, eu tenho transferência de calor, ou seja, eu tenho partes aqui mais quentes, magma mais quente, que vai acender, ter uma temperatura menor, vai acender em determinados pontos, gerar a placa e empurrar isso aqui para baixo. Então, o que acontece? Isso aqui, empurrar isso aqui para o lado, isso aqui gera uma transferência de calor, gera um fluxo de calor. E isso é responsável por empurrar essas placas aqui para as zonas mais profundas e criar esses processos de colisão de placas. Então, aqui eu tenho placa recém-formada mais quente, ela vai resfriando e depois ela vai afundando aqui. E isso aqui contribui bastante para esse ciclo de formação das rochas metamórficas. Outra coisa, essa transferência de calor, que ela é bem mais intensa nessas zonas centrais aqui, onde eu tenho cadeias mesoceânicas, ela gera formação de rochas metamórficas por processos também térmicos, ou só térmicos ou associados à pressão. Então, essa dinâmica de calor na crosta terrestre ela é muito importante para guiar a formação dessas rochas metamórficas. Contribui também para o ciclo das rochas ígneas e, por consequência, para os demais ciclos. No caso da formação de rochas metamórficas, as temperaturas são maiores ou iguais, em geral, que aproximadamente 200 graus Celsius. Eu poderia, em teoria, ter altas pressões e temperaturas mais baixas, ou a temperatura ser um fator de menor importância. Mas, grosso modo, vocês podem imaginar que os processos metamórficos, as temperaturas são mais altas do que nos processos diagenéticos. Os processos diagenéticos, a gente pensa em temperaturas menores do que em torno de 250 a 200 graus Celsius. Se a temperatura for alta demais, acima do ponto de fusão das rochas, eu já começo a ter formação de materiais híbridos, esses migmatitos, onde parte do material sofreu fusão. Se a rocha toda sofreu fusão, eu já estou na transição metamórfica magmática. Lá nas rochas ígneas, a gente viu que os magmas têm temperaturas em torno de 600, 700 a 1200 graus Celsius. Se eu estou numa temperatura em torno de 700 graus, dependendo da constituição da rocha, parte está sólida, parte já está em fusão. Então, isso é o que geraria então, esses migmatitos, que seriam materiais híbridos. Se eu estou acima de em torno de 1200 graus Celsius, tudo se fundiu e eu já não tenho mais material dentro do ramo metamórfico do ciclo e eu já estou indo para o ramo ígneo. A gente tem aqui um diagrama onde eu tenho a pressão exercida pelas camadas, pelas camadas da Terra em termos de profundidade. Você tem confinamento, eu tenho profundidade na crosta terrestre, de 0 aqui até 150 km, pressão aqui de 0 até 50 kbar, e aqui eu tenho temperatura de 0 até em torno aqui de 1600 graus. Então vejam que o campo da diagênese, que forma as rochas sedimentares, ele está mais ou menos aqui de 0 até 200 e poucos graus, e a pressão em quilobar está até em torno de 10 kbar.
Tá? Então, uma profundidade, se vocês olharem nesse eixo aqui, eu vou ter uma profundidade relativamente baixa na crosta terrestre. Então, todas as rochas que foram formadas nessa condição, elas vão tenderem a estar no campo diagenético e vão ser rochas sedimentares. À medida que você se aprofunda na Terra, ou a temperatura aumenta aqui acima de em torno de 200, 250 graus, eu já vou aqui para o campo metamórfico. Então, rochas que são formadas nesses intervalos de 200 até em torno aí de 800 a 1000 graus Celsius e pressões até em torno de 50 kbar são rochas metamórficas. Nessa região de transição aqui, vai depender do tipo da rocha. Porque se for uma rocha mais ácida, ela vai tender a sofrer fusão a menores temperaturas. Uma rocha mais básica, maiores temperaturas. Nesse campo híbrido aqui, eu posso ter a formação dos migmatitos. E quando a temperatura passa dos 900 a 1000 graus aqui, eu vou ter fusão total e eu estou no campo híbrido. Então aqui eu tenho os três fatores: pressão, profundidade aqui, temperatura, delimitando os campos diagenéticos, rochas sedimentares, campo metamórfico, que forma rochas metamórficas, e campo ígneo, que depois vai dar origem aí às rochas ígneas quando esse material se esfriar. Quando ou se esse material vier a se resfriar. Aqui onde eu tenho pressões muito altas, temperaturas com certas condições de temperatura, eu não observo na Terra, por conta do tamanho da Terra, campo gravitacional, mas eu posso observar isso aqui em outros corpos no universo, tá? Em outros planetas, outras condições. Vejam aqui, eu tenho um material ígneo, um material híbrido, onde eu tenho um granito aqui ao redor. Tá? Então, tudo isso aqui ao redor desse material escuro aqui é granito, e aqui eu tenho um sedimento metamorfizado. Então, nesse material híbrido aqui, imagina que esse sedimento caiu aqui no meio, mas ele não sofreu fusão total. Então, tem uma mistura aqui de material ígneo aqui no granito, e o material escuro aqui seria um sedimento que no meio desse material, quando ele estava muito quente, sofreu metamorfismo. Então, imagina o seguinte: o granito é uma rocha ígnea. Em um determinado momento, tudo isso aqui era magma. A gente sabe que o granito é uma rocha intrusiva. Então, era magma dentro da Terra. Caíram fragmentos de sedimento aqui dentro quando esse material de magma aqui sofreu intrusão nessa rocha encaixante. Esse material não se fundiu e foi metamorfizado por calor, formando um sedimento metamorfizado. Então, isso aqui dá para a gente um tipo de material híbrido entre um granito, que é uma rocha ígnea, e um sedimento metamorfizado. Esse caso desse material aqui, a gente poderia estar nessa região de transição. Tá? O material sedimentar não se fundiu totalmente, provavelmente por conta das características mineralógicas dele. O outro fator que influencia aqui o metamorfismo seria a pressão. Eu tenho dois tipos de pressão. A pressão litostática, ou pressão confinante, que vocês podem pensar como se fosse a pressão hidrostática. Quando você tem aqui um fundo de uma piscina, um fundo de um lago, se você coloca um corpo aqui embaixo, a gente sabe que a pressão atua quase que de forma igual em toda a superfície. A não ser que o corpo seja muito extenso, seja muito grande aqui em altura, a gente pode assumir que a pressão atua mais ou menos de forma igual em toda a superfície. Então, isso é o que a gente chama de pressão confinante. Seria a pressão que um determinado objeto está sofrendo quando ele está circundado aqui por um determinado meio. Esse meio pode ser sólido ou pode ser líquido. O que acontece? Nas rochas, vocês vão imaginar isso, ao invés de água, isso aqui, um determinado objeto lá vai estar no meio de rocha. A densidade da rocha é muito maior do que a da água, então essas pressões aí vão ser muito grandes. Então, pressão, ela atua de forma igual em toda a superfície. Quando a gente fala em pressão dirigida, que atua de forma vetorial, não é muito correto a gente falar em pressão, mas a maioria dos livros de geologia vão falar em pressão. Na verdade, quando a gente tem uma coisa vetorial dirigida, a gente fala em tensão. Ou seja, eu tenho tensões a que esses materiais estão sujeitos. Então, se você pegar um corpo qualquer e aplicar pressões em determinadas direções, aqui no caso, ele estiver sujeito a algumas
pressões que forem diferentes em determinadas condições, a gente fala mais em tensão. E nesse caso, essas tensões elas são vetores, né? São representadas por vetores e elas têm direção e magnitude. Vejam que não atua igual em toda a superfície. Ele pode atuar de forma maior em um lado e menor em outro. E isso poderia causar aqui no caso, achatamento do material por conta desse direcionamento aqui das tensões. Isso vai gerar estruturas diferenciadas nessas rochas metamórficas, dependendo se elas estão sendo sujeitas a pressões litostáticas ou confinantes, ou se eles estão sendo sujeitos a pressões dirigidas, ou seja, a tensões na forma de vetores. Um pequeno exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Se eu tenho aqui um corpo sujeito a uma pressão confinante, essa pressão ela vai ser calculada da mesma forma que você calcularia a pressão hidrostática de um corpo no fundo de uma piscina. O que muda aqui? A densidade do meio. Ou seja, essa rocha que está toda circundando esse corpo aqui, ela tem uma determinada densidade. Se fosse água, seria em torno de 1.000 kg por metro cúbico. Mas as rochas têm, em média, uma densidade em torno de 2.600 a 2.750 kg por metro cúbico. Então, é bastante maior. Eu tenho aqui aceleração gravitacional. Na Terra, a gente assume isso em torno de 9,8, mas em outros planetas, se vocês imaginarem, ela vai ser diferente. Em muitos casos, até bem diferente. E aqui seria a profundidade. O que é a profundidade? É a altura dessa coluna acima do meu corpo aqui. Tá? Então, isso aqui é H. Quando você está falando em rochas, você está falando em geral isso em quilômetros de profundidade. Para vocês terem uma ideia, então, vamos pegar um determinado ponto embaixo de um granito. Esse granito com uma densidade de 2.750 kg por metro cúbico, ou seja, se você pegar um volume de 1 metro cúbico, ele pesa 2,75 toneladas. Aceleração gravitacional 9,81, uma profundidade de 10 km, ou seja, 10.000 metros. Quando vocês fazem esses cálculos, vocês têm que ter consistência de unidade. Se eu estou trabalhando com metros aqui, eu tenho que converter isso aqui de quilômetros para metros. O que eu vou ter? Eu vou ter, então, que se eu utilizar essa forma dGH, vou ter que a pressão é 2.750 kg por metro cúbico, multiplicado por 9,81 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 10.000 metros. Isso aqui vai me dar 2,7 vezes 10 elevado a 8 kg por metro por segundo ao quadrado. Essa unidade aqui, se vocês verificarem, vocês vão ver que é uma unidade de pressão, unidade de Pascal. Então, essa unidade de quilograma metro por segundo ao quadrado se chama Pascal e é uma unidade de pressão. Isso aqui, se vocês também verificarem, vocês vão ver que isso aqui é consistente em newtons por metro quadrado. Ou seja, Pascal, um Pascal é um newton por metro quadrado, é uma unidade de pressão. Então, eu tenho 2,7 vezes 10 a 8 Pascal, que eu posso utilizar o prefixo mega aqui e converter isso para 270 megapascal. Então, é uma pressão bastante elevada que eu vou ter em camadas mais profundas da Terra, e isso pode contribuir de forma bastante importante para a formação de rochas metamórficas. No caso das pressões dirigidas, eu tenho, como eu disse para vocês, tensões, ou seja, eu tenho vetores de tensão que vão causar essa deformação. Ao invés, então, de eu ter atuação de pressão igual em toda a superfície, aqui não, eu vou ter tensões dirigidas. Veja um exemplo interessante, seria a colisão da placa indiana-australiana com a colisão da placa eurasiana. Como eu disse para vocês, eu tenho uma zona de subdução aqui, e aqui essa placa eurasiana. Então, nessa zona de colisão, eu tenho tensões imensas que vão sendo formadas aqui, que vão sendo produzidas nessa região.
E isso, vocês veem que eu tenho colisão dessas placas, eu tenho direções preferenciais dessas tensões. Isso causou o soerguimento dos Himalaias. E isso pode causar orientação nas estruturas das rochas. Aqui vocês veem uma foto de uma estrutura lá numa dessas rochas na Cordilheira dos Himalaias. Veja a organização das estruturas por conta dessas deformações por pressões ou tensões dirigidas, e vocês veem aqui falhamentos, ou seja, fraturas ou quebras aqui nas suas rochas. Então eu tenho aqui tensões que estão atuando, provavelmente preferencialmente nessas direções, para causar aqui o enrugamento desses materiais. Tá? Se você tem um material que inicialmente era um sedimento ou um outro tipo de rocha que foi deformado dessa direção e eu comprimo ele, ou seja, eu tenho vetores de tensão, ele pode deformar dessa forma e pode vir a sofrer processos aí de fraturamento também. Uma coisa importante dessas tensões dirigidas é que elas podem causar orientação nos minerais que compõem a rocha. Se eu tenho aqui uma rocha, vamos supor que seja uma rocha ígnea, onde os minerais estão distribuídos de forma mais ou menos aleatória, se eu submeto ela a tensões dirigidas, eles vão tender a se organizar. Vejam que aqui eu tenho direção preferencial de organização dos minerais, mais ou menos aqui na vertical, enquanto que aqui eu tenho direcionamento mais ou menos aleatório. Tá? Quem fez isso? Quando eu coloquei pressão aqui nos dois lados, eu causei orientação. Eu achatei esse material e os minerais se orientaram de forma preferencial. Isso é uma característica bastante comum em muitos tipos de rochas metamórficas. Seria essa organização aqui dos minerais. Esse branco é um tipo de mineral e esse preto é outro tipo de mineral. Vejam que numa rocha análoga, eles estariam distribuídos de forma aleatória. Fluidos. Fluidos seriam um outro fator importante na formação das rochas metamórficas. Quando você tem formação de rochas via metamorfismo, muitas vezes eu tenho aqui os grãos de um determinado tipo de rocha, e eu tenho entre esses grãos aqui um fluido, que pode ser água, pode ser uma solução saturada, pode ser alguma coisa desse outro tipo. Então, quando eu tenho atuação de pressão em volta desse material, esses fluidos aqui que estão no interstício, eles vão influenciar na distribuição dessa pressão e eles vão influenciar nas reações que vão ocorrer aqui. Então, se eu tenho fluidos aqui alta pressão e alta temperatura, imagino que vai favorecer as modificações na estrutura cristalina desses minerais e pode favorecer a recristalização de outros minerais aqui no interstício. Veja que é diferente lá do que aconteceu na diagênese, porque a pressão e a temperatura são muito mais altas. Então eu tenho água, dióxido de carbono e uma série de outros materiais dissolvidos, elementos químicos dissolvidos aí nesse meio. A pressão de fluidos é exercida pelos fluidos intersticiais, que são os fluidos aqui que estão entre os grãos sólidos. Então a água ela tem uma compressibilidade baixa, ela tende a distribuir essa pressão aqui de forma mais ou menos uniforme por toda a massa que está sofrendo o metamorfismo. Aqui nós temos interações grão a grão de uma determinada rocha e nesse verde aqui vocês têm um determinado fluido no interstício dos poros. Então quando eu exerço pressão, imagina que é uma pressão confinante, que ela está sendo exercida por todos os lados, esse fluido aqui ele vai redistribuir essa pressão por todo o volume. Então é um mecanismo muito importante de atuação nos processos metamórficos. E aqui no meio vão ocorrer reações químicas, pode ocorrer recristalização, e esses fluidos podem até mesmo influir no meio desses cristais. Numa escala maior, esses fluidos são bastante importantes quando você tem metamorfismo relacionado a veios hidrotermais. Isso é bastante importante na crosta, porque se eu tenho um corpo ígneo intrusivo aqui, que está gerando uma fonte de calor,
Vejam que eu tenho toda uma região aqui ao redor onde as temperaturas são bastante altas. E querendo ou não, muitos dos minerais têm água na composição, na estrutura cristalina dele. Não é água como a gente imagina, água livre, mas são moléculas de água presas nessa estrutura cristalina deles. Quando eu tenho aquecimento disso, eu posso ter liberação dessa água e essa água vai formar veios hidrotermais que vão forçar a passagem através de uma rocha encaixante. Então, nessa região aqui, eu posso ter a formação de veios. E veios de minerais, veios de quartzo, veios de minerais preciosos, eles são formados muitas vezes por esse processo. Eu tenho aquecimento, formação de água de alta temperatura, fluidos em alta temperatura que força a sua passagem através de uma rocha encaixante e depois cristaliza. É um mecanismo bastante importante na formação de rochas e de processos metamórficos e desses veios hidrotermais. O tempo é um outro fator que influencia na formação das rochas metamórficas, mas ele é bastante difícil de ser aferido. Então a gente precisa de mecanismos de datação e a gente precisa de técnicas sofisticadas para poder verificar o tempo quando uma rocha foi formada. As rochas metamórficas, imagina que a rocha sofreu um processo de pressão e temperatura muito altas há 300 milhões de anos atrás. Vai ficar registrado nela esse evento de maior pressão e temperatura. Então é difícil você reconstruir a história dela muitas vezes porque eu preciso de um mecanismo de datação para saber quando quando a rocha foi sujeita a essa elevada pressão e temperatura. A evolução geocronológica dessas rochas muitas vezes é retratada no que a gente chama de diagramas pressão, temperatura e tempo. Isso a gente utiliza para reconstruir a história de formação de uma determinada rocha metamórfica e para reconstruir a formação de um determinado terreno formado por rochas metamórficas, como por exemplo um cinturão metamórfico. Dentro dos processos físico-químicos do metamorfismo, a gente tem metamorfismo do tipo isoquímico, quando a rocha se forma como um sistema fechado, sem ganho nem perda de constituintes químicos. Então imagina que um determinado protolito está sofrendo metamorfismo, eu não estou tendo nem entrada nem saída de água, nem de qualquer componente químico quando esse material está sendo formado. Já no metasomatismo, eu posso ter troca aqui de constituintes quando esse material está sofrendo metamorfismo. Sejam íons, água, seja lá o que for nesse processo. Tipos de metamorfismo. A gente discutiu brevemente lá nas rochas ígneas onde é que elas podem ser formadas. Um processo similar vai ocorrer para as rochas metamórficas. Tem condições preferenciais onde elas podem ser formadas na crosta terrestre. Eu já antecipei um pouco para vocês que nessas zonas aqui de colisão de placas são zonas muito propícias para a formação de rochas metamórficas. Mas a gente tem várias outras opções, várias outras regiões onde isso pode ocorrer na Terra. Lá no Decifrando a Terra, vocês vão ver que eu posso ter metamorfismo regional ou dinamotermal, metamorfismo de contato ou termal, cataclástico ou dinâmico, soterramento, hidrotermal, que eu mencionei um pouco na questão dos veios hidrotermais, fundo oceânico e de impacto. Dinamotermal, contato ou termal, soterramento são os mais comuns. Os outros, alguns deles são bastante raros. Eu vou discutir eles com vocês aí brevemente. O que é o metamorfismo regional ou dinamotermal? Dinamotermal significa que eu tenho dínamo, pressão e termo, temperatura atuando em conjunto. Isso vai ser bastante comum nas grandes cadeias de montanhas. Como eu mostrei aquele exemplo para vocês, eu tenho aqui uma zona de colisão de placas e toda aquela região de cadeia de montanhas formadas na zona de subdução podem estar sujeitas a sofrer metamorfismo regional ou dinamotermal. Então é um metamorfismo de larga escala, por isso a gente chama de regional, onde eu tenho a atuação de altas pressões e de altas temperaturas à medida que o material aqui vai sofrendo soterramento. O metamorfismo de contato ou regional, aqui eu tenho principalmente
uma atuação de processos térmicos ou processos termais. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um corpo de granito aqui, que, como vocês sabem, é um material ígneo, que era magma e foi se resfriando. À medida que ele se resfria, ele vai liberar calor na rocha encaixante. O que é a rocha encaixante? Pode ser um sedimento, pode ser uma rocha metamórfica, ou pode ser outro tipo de rocha ígnea. Mas o granito, quando ele era magma, ele foi forçado aqui, entrou nessa rocha encaixante e depois começou a liberar calor. Nessa região aqui, onde esse material está sofrendo ação da temperatura, eu tenho uma zona de contato, de metamorfismo por contato. Ou seja, o calor está propagando aqui no meio e a rocha encaixante está sofrendo metamorfismo. Que rocha encaixante? Nesse exemplo aqui, são rochas sedimentares. Calcário, folhelho, arenito. Uma coluna estratigráfica com essas rochas. E aqui no meio eu estou tendo metamórfico. Aqui antes era calcário, folhelho, arenito e folhelhos. E eu tinha um protolito aqui sedimentar e sofreu metamorfismo e virou, talvez aqui, um mármore, uma ardósia, alguma coisa dessa natureza, diferente do material que era quando era uma rocha sedimentar. No cataclástico ou dinâmico seria quando eu tenho falhamentos. O que é o falhamento? É o contato entre partes diferentes aí na crosta. Tá? Eu posso ter uma quebra na crosta, seja em larga escala, seja em escala pequena, onde essas duas partes da crosta aqui estão se movendo em direções distintas. Então, essa fração estaria se movendo nessa direção e essa fração estaria se movendo nessa direção. Esse tipo de falha a gente chama de falha transcorrente, uma falha geológica. E nessa região aqui, onde eu tenho contato entre elas, que eu estou sofrendo algum processo de esmigalhamento, algum processo de pressões bastante altas, pode estar ocorrendo metamorfismo cataclástico ou dinâmico. Vejam que essa placa ou esse fragmento de crosta pode ser formado de qualquer outro tipo de rocha e nessa zona aqui vai gerar uma rocha metamórfica cataclástica ou dinâmica. No soterramento seria quando eu tenho um embaciamento aqui e vai acumulando estratos ou camadas cada vez mais espessas acima dela. Então, nesse caso, a gente viu um processo similar na diagênese, mas eu tenho aqui pressões bastante altas, ou seja, a coluna vai se tornando mais espessa e por processos tectônicos eu vou tendo um embaciamento e um aprofundamento. Quando eu tenho aprofundamento, você vai tendo um aumento da temperatura à medida que você vai para camadas mais profundas na crosta terrestre. Então, isso aqui gera calor, que vai fazer com que eu tenha o processo de metamorfismo. Então, o soterramento, não só a pressão, mas eu vou ter também aqui a temperatura atuando. Grau geotérmico seria você ter aumento da temperatura à medida que você se aprofunda na crosta. A gente viu que o núcleo, as partes internas, elas são muito mais quentes do que a nossa superfície. Metamorfismo hidrotermal está relacionado aos veios hidrotermais, que seria zonas de fluxo de água liberada pelo aquecimento, ou liberada pela alteração desses minerais, e esses veios, esses materiais de fluidos, eles vão forçar o caminho deles aqui através da rocha encaixante. E com isso eles vão cristalizar alguns tipos aqui de minerais ao redor, tá? Como eu disse para vocês, muitos veios de minerais preciosos eles são formados por esse processo. Metamorfismo de fundo oceânico, voltando aqui nesses slides iniciais, a gente vê que aqui eu tenho um fluxo de calor nessas cadeias mesoceânicas. E o que acontece? Eu vou ter zonas de circulação de água do mar ao redor dessas zonas onde eu tenho ascensão de magma. O que vai acontecer? Nessas zonas dos rifts ou das cadeias mesoceânicas, eu vou ter água entrando aqui por fraturas na crosta e circulando próximo a essas zonas de alto calor. E essa circulação de água, essas altas temperaturas aqui, elas vão gerar alteração hidrotermal. Então eu vou ter
independente da rocha que está aqui ao redor, zonas de metamorfismo ao redor de onde eu tenho essas zonas de ascensão de magma ou de lava. Metamorfismo de impacto é simplesmente um metamorfismo onde eu tenho uma zona de colisão de um corpo celeste, de um corpo extraterrestre. Um meteorito, um meteoro entra na atmosfera e colide com a superfície. Eu tenho uma transferência muito grande de energia quando esse material colide, porque as velocidades que esses materiais vêm, que esses corpos vêm, ela é muito, muito alta. Essa transferência imediata de energia quando ele colide com a superfície gera calor e temperatura, calor e pressão muito intensas que vão modificar as estruturas das rochas e dos minerais que estão aqui ao redor. É bastante restrito, eu vou ter em alguns pontos na superfície terrestre onde eu tenho colisão desses corpos. Então aqui vocês veem uma cratera de colisão. Ao redor aqui devem ter sido formados minerais diferentes por conta dessa transmissão intensa de energia quando esse corpo celeste veio e colidiu com a superfície. Falando um pouco agora sobre a classificação das rochas metamórficas, é similar ao que a gente viu para a ígnea, do ponto de vista que eu vou preocupar com a textura dela e com a organização dos grãos. Aqui no caso a gente vai pensar em termos de textura e estrutura dessas rochas metamórficas. Eu tenho 4 tipos de textura: granoblástica, lepidoblástica, nematoblástica e porfiroblástica. O que é isso? Organização dos cristais. Granoblástica, eu vou ter muitos cristais mais ou menos de tamanhos iguais. Tá? Grãos, similares a grãos, mas como vocês sabem, eles estão unidos aqui. Cada grão desse vai ser um cristal de um determinado mineral. Pode ser só um ou podem ser vários tipos de minerais. Lepidoblástica, eu vou ter minerais finos, do grupo das micas, muitas vezes, que são filosilicatos, que vão estar organizados aqui, formando lâminas. Muito finos, seria algo então muito fino. No caso da nematoblástica, eu vou ter também minerais organizados, mas são minerais de maiores dimensões. Eles vão estar então aqui organizados numa direção preferencial. Vejam que não é grãos, são cristais que estão organizados nessa direção. Aqui, cada lâmina dessa também é um mineral. Pode ser um cristal, mas ele é bem mais fino do que no caso da nematoblástica. Aqui eu tenho, como eu disse para vocês, as micas, muscovita, biotita e clorita. E aqui eu tenho minerais na forma de cristais orientados. Por exemplo, anfibólio, piroxênio e vários outros tipos aí de minerais. Na porfiroblástica, eu tenho um mineral, uma espécie mineral muito maior que a demais. Então, imagina que eu tenho um determinado tipo aqui de rocha. Eu tenho de rocha metamórfica, eu tenho os grãos aqui, e aqui no meio eu tenho um cristal grandão. Tá? Ele vai aparecer aqui em vários pontos nesse cristal, mas esse porfiroblasto, esse cristal de grandes dimensões, é o que diz pra gente que essa textura vai ser aqui porfiroblástica. Tem um exemplo aqui de uma textura granuloblástica. Você vê aqui os grãos individuais, mais ou menos aleatorizados, não tenho nenhuma orientação preferencial. Aqui eu tenho uma textura granoblástica poligonal ou poligonizada. Vejam que aqui é no microscópio, então não seria a cor verdadeira dos minerais, mas vejam que é similar a um vitral. Os materiais aqui, os grãos dos minerais, eles são mais angulosos ou angulares do que naquele primeiro caso. Então, poligonal ou poligonizada, eu tenho cristais mais angulosos ou angulares do que no caso da granoblástica, que muitas vezes os cristais são um pouquinho mais arredondados. Então, textura hornblenda em anfibolito com textura granoblástica poligonizada. Lepidoblástica, aqui também está no microscópio, na lupa. Vocês veem que os minerais são organizados aqui todos numa direção preferencial. Nematoblástica, novamente, a gente tem no microscópio, na lupa. Então, essas cores diferentes aqui, muitas vezes elas são dadas
pelo microscópio. Eu tenho um processo de cruzamento de nicóis ou polarização, posso polarizar ou não polarizar a luz, e eu vejo cores distintas que ajudam a identificar esses minerais. Então veja que eu tenho organização de todos esses cristais aqui, eles estão organizados aqui numa direção preferencial e são cristais um pouco maiores que nesse caso aqui, onde os cristais seriam bastante finos. Então aqui eu tenho uma textura nematoblástica. Aqui eu tenho uma textura porfiroblástica, tem uma matriz um pouco mais fina aqui e um cristal aqui bem grandão aqui no meio. Então esse aqui é o porfiroblasto que dá pra gente a textura porfiroblástica. Com relação à estrutura, ela nos diz alguma coisa sobre o aspecto da rocha com relação à organização. Tá? Como que você vê essa superfície dela com relação à orientação, com relação a uma série de coisas. A estrutura pode ser xistosa em rochas com foliação. No caso, essa estrutura xistosa, ela seria o que você veria muitas vezes em rochas com estrutura lepidoblástica. Então, seria a estrutura dos xistos e rochas dessa natureza, onde você tem minerais bastante finos, como as micas, cloritas e talco. Gnáisica seria uma estrutura dos gnáices, uma rocha chamada gnáice, onde eu tenho orientação de cristais maiores. Então, a estrutura gnáisica, ela corresponderia à textura nematoblástica, enquanto a estrutura xistosa poderia corresponder à textura lepidoblástica. Eu teria ainda a estrutura granular, que corresponderia às texturas granuloblásticas, seja ela poligonizada ou não. Tá? A estrutura xistosa dos xistos, gnáisica dos gnáices, por exemplo, e a estrutura granular, com as texturas granuloblásticas, seriam dos quartzitos e dos mármores, por exemplo. Aqui eu tenho uma estrutura gnáisica, vejam a organização dos materiais aqui. Então essa rocha seria um gneiss bandado. Aqui eu tenho uma estrutura xistosa, né, que apresenta xistosidade. Veja que aqui eu estaria vendo uma amostra dessa rocha de cima, mas aqui, se vocês observarem ela de lado, ficaria muito mais claro para vocês verem essas xistosidades. Tá? Então seria um exemplo desse tipo de estrutura dos xistos. Gnaisificação, novamente aqui um exemplo dessas estruturas aqui, que seriam estruturas gnáisicas, ou seja, organização dos cristais em uma textura nematoblástica. Aqui eu tenho uma estrutura maciça ou granulosa, onde eu tenderia a ver, aqui fica difícil para vocês verem na imagem, mas se vocês verem de perto na lupa, vocês conseguem ver os cristais individuais. Mesma coisa aqui, se você fizer um esforço, você conseguiria ver os cristais individuais de estrutura mais ou menos aleatória. Maciça, você tenderia a não ver muita diferenciação entre esses cristais, mas seriam estruturas semelhantes e muitas vezes correspondentes a essas texturas aí granuloblásticas.